Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Nossa Política News. Aqui você se informa acerca de tudo o que acontece no meio político. A CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas reuniu-se no Senado Federal no último dia 29 de outubro para investigar denúncias relacionadas à manipulação de resultados em jogos de futebol e irregularidades no setor de apostas esportivas no Brasil. Esta CPI vem aprofundando investigações com o objetivo de propor medidas para regulamentar o mercado de apostas e proteger a integridade esportiva no país. Assista ao vídeo na íntegra. Havendo número regimental, declaro aberta a 22ª reunião da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, criada pelo RQS 158/2024 para apurar, no prazo já prorrogado de 180 dias, fatos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, árbitros, auxiliares, dirigentes, empresas de apostas, ou seja, corruptores e corruptos. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 21ª reunião. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião se destina à apreciação de requerimentos e aos depoimentos da senhora Deolane Bezerra, advogada e influenciadora digital, e do senhor Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da empresa Esportes da Sorte, nos termos dos requerimentos número 111/2024 e 113/2024, respectivamente. Decisões do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal nos HCs 247.450.PE e 247.792.PE afastou obrigatoriedade de comparecimento desses dois depoentes de hoje, transmudando-a em facultativa, deixando a cargo do paciente a decisão de comparecer ou não a esta comissão parlamentar de inquérito do futebol na manipulação de resultados e das apostas esportivas. Diante desta decisão, os convocados Deolane Bezerra e Darwin Henrique da Silva Filho informaram por meio de seus advogados que decidiram não comparecer às oitivas de hoje. Senhoras e senhores, como sempre atuante e presente, nunca faltou a uma sequer reunião, o senador do Rio de Janeiro, amigo e exímio parlamentar, Carlos Portinho, aqui presente. Senador Eduardo Girão está lá na tribuna, mas pediu que eu registrasse que ele concorda integralmente com o que eu vou falar aqui como presidente desta CPI, e depois, claro, vamos ouvir a palavra do senador Carlos Portinho e de quem mais quiser participar. O nosso querido Romário, histórico relator desta CPI, está com sinusite, com uma febre muito forte, mas ele vem hoje à noite para participar da reunião da CPI de amanhã. E o Romário deu até sorte, porque a CPI dele caiu, a CPI dele não, a sinusite dele caiu no dia que esses dois convocados ganharam esse presente, na minha opinião, do Supremo Tribunal Federal. E eu vou aqui de início lamentar profundamente
as ausências... Senador Cajuru, desculpa interromper, só porque você talvez tenha informação, até para quem nos assiste, e eu tenho a curiosidade, Claro. saber qual o fundamento que justificou a decisão do ministro André Mendonça, ainda que em poucas palavras, e depois eu queria ter acesso à decisão na íntegra, porque deve ter algum fundamento. Eu estou aqui imaginando e não consigo achar. O problema é que, como o habeas corpus foi sob sigilo, correto? É uma coisa que eu não entendi. Por isso que eu preparei aqui um rápido editorial em nosso nome, em nome da nossa honra, da nossa CPI. Do país do sigilo. Então eu lamento profundamente as ausências de Deolane Bezerra Santos e Darwin Henrique de Souza Filho, porque quem não deve não teme, e que quem não comparece é porque sabe que está envolvido até o pescoço. É o caso dessa Deolane. Pode me processar, querida, que eu vou colocar no meu gabinete o diploma do seu processo como atestado de idoneidade. E você também, Darwin. Eu espero que o senhor parlamentar ainda tenha a sua prerrogativa. O artigo 53 para o Supremo não existe, não. Para muita gente do Supremo não existe. Porque, gente, os convocados para serem ouvidos pelos integrantes da CPI, na condição de testemunhas, nesta terça-feira, 29 de outubro de 2024, a ausência deles é decorrência de habeas corpus concedido pelo ministro André Mendonça, que eu tanto respeito, gosto dele, ele sabe disso, do Supremo Tribunal Federal, mas não posso concordar, porque afastou a obrigatoriedade de comparecimento, transmudando-a em facultativa, traduzindo, o ministro deixou a cargo de Deolane Bezerra, o mesmo valendo para o Darwin Filho, a decisão de comparecer ou não. E se comparecer, ficar calado, inclusive. Ficarem, né? Ambos optaram pelo não comparecimento, embora pudessem estar aqui presentes, assistidos por seus advogados, com garantias estabelecidas nos termos da jurisprudência consolidada pelo STF, reafirmadas pelo ministro André Mendonça, o direito ao silêncio, ou seja, de não responderem às perguntas direcionadas a um e a outra. Assim como o direito de não serem submetidos ao compromisso de dizer a verdade ou subscrever termos com esse conteúdo. Mesmo com garantias legais, preferiram ignorar a convocação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, o que, a meu ver, filigranas jurídicas, e aqui tem um senador que é advogado, e quando trabalhava era o melhor advogado esportivo do Brasil, senador Carlos Portinho, filigranas jurídicas, senador, à parte, significa deixar de cumprir um dever político perante o Congresso Nacional e perante o conjunto dos cidadãos brasileiros representados pelo Legislativo. Para mim, a ausência de uma e de outro quer dizer muita coisa. Mais à frente, tenho certeza de que entenderemos os motivos, entre aspas, das atitudes que adotaram na data de hoje. Também não poderia deixar de me referir às decisões tomadas pelo ministro André Mendonça no julgamento dos pedidos de habeas corpus impetrados pelos dois convocados. Considero-as, desculpe, ministro, terrivelmente equivocadas. Repito, terrivelmente equivocadas de sua parte. Argumentos jurídicos à parte, os quais o ministro domina com reconhecimento, saber, a meu ver, em essência, elas constituem interferência política de um representante do judiciário no poder legislativo, em nada contribuindo para a normalidade institucional. Mesmo do ponto de vista jurídico, é possível questioná-las. Há o entendimento por parte de grandes especialistas do direito de que o direito constitucional ao silêncio se restringe apenas às questões que, no entender do paciente, possam lhe incriminar. As testemunhas, conforme previsão da legislação processual, não podem eximir-se da obrigação de depor. Vale lembrar, nesse sentido,
que é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em 36 anos de vigência da Constituição Federal. É dever do convocado comparecer perante uma CPI. A doutrina e a jurisprudência não divergem. Tanto é verdade que em habeas corpus, concedido para um depoente de amanhã, o Bruno Tolentino, que é o tio de Lucas Paquetá, o ilustre ministro Nunes Marques não o liberou de comparecer perante a este colegiado. Se adotadas em larga escala decisões como as tomadas pelo ministro André Mendonça, levarão inevitavelmente ao esvaziamento das comissões parlamentares de inquérito. Ou seja, não precisa ter mais CPI. Pronto, acabou. E aqui eu falo de improviso. Se o STF existe para julgar e condenar pessoas desonestas, o que ele está fazendo aqui é o quê? Ele está convidando, é um convite a você roubar em apostas. Daqui a pouco tem um vídeo que nós vamos mostrar aqui, escandaloso, de um jogo no final de semana, que eu não sei se o senador Portinho viu, do Cruzeiro com o Atlético Paranaense. Então, o STF simplesmente está convidando, ou você pode roubar em aposta, pode fazer o que você quiser, vem aqui que a gente te dá uma liminar e você não comparece na CPI, pronto, acabou. Isso é um convite ao brasileiro, à brasileira, aos que são desonestos. Na essência, uma espécie de cassação de um instrumento importantíssimo para a ação fiscalizadora do Legislativo, uma de suas principais atribuições. Uma comissão parlamentar de inquérito, ela não tem finalidade somente na área penal. A investigação parlamentar colhe subsídios para a elaboração legislativa e para a formulação de políticas públicas. Estamos nos debruçando sobre um tema novo, como sabemos, os jogos eletrônicos e suas repercussões para o esporte, para a sociedade. Ora, para conhecer todas as implicações, a CPI entendeu fundamentais os dois depoimentos. Retirar essa possibilidade obstrui a CPI, por conseguinte, o Legislativo. Isso não pode acontecer pelo que representa de prejuízo à democracia. E concluo repetindo, não precisamos ter mais CPI, na minha opinião. E isto, Supremo Tribunal Federal, é um convite para que senadores tenham cada vez mais coragem de agir contra ministros e de tomarem suas decisões aqui, nesta casa, porque imagino como fica um relator, no caso Romário Souza Faria. Porque abriu-se um precedente, senador Carlos Portinho, gravíssimo a partir de agora. O Paquetá poderá fazer o mesmo, amanhã outro o mesmo, e assim por diante. Então, para que a existência de CPI se o Supremo Tribunal continuar agindo dessa forma? É o que eu tinha que falar. Senador Carlos Portinho, por favor, fique à vontade, um prazer. Senador Cajuru, esse conflito, e há um conflito já, e a população, a sociedade brasileira acompanha, entre o poder judiciário e o poder legislativo, ao que parece, não tem data para arrefecer. Diariamente, as prerrogativas parlamentares estão sendo violadas. Há parlamentares que manifestaram na tribuna e têm o direito de fala como prerrogativa, a exemplo do senador Marcel, ainda não senador, o deputado federal Marcel Van Hatten, que está respondendo a inquérito por conta do exercício do seu direito de parlar, que é a função principal desse parlamento. Há senadores, como o senador Marcos Duval, que tem sua verba de gabinete, seu subsídio de natureza alimentar bloqueado por ordem do STF, e a verba de gabinete que é, senador Cajuru, orçamento do Senado Federal, não é do parlamentar, é do Senado. Se não for usada, volta para o Senado.
Então, o STF, no caso Marcos Duval, e eu denunciei da tribuna, ele invadiu o orçamento do Senado. A que ponto chegamos? E agora, dificultando as investigações de uma CPI. Uma CPI é uma prerrogativa do parlamentar, do parlamento, né? É uma comissão parlamentar de inquérito. No inquérito, investiga-se. E aí, por conta desses convidados já estarem sendo investigados pela Justiça, o que provavelmente se atribui como a razão é eles não precisarem vir para não fazer prova em contrário. Ora, bolas, mas aqui é o lugar de se fazer prova, seja a favor ou em contrário, porque ele já está, pelo que eu sei, esses dois, envolvidos numa investigação. E a CPI ela tem um objeto próprio, que é a manipulação de resultados, e não são só resultados esportivos. Quando aprovaram, e mal aprovaram, nessa lei das bets, incluindo jogo de tigrinho, cassino e outras coisas, que as máquinas estão lá em Chipre, lá na China, e que todo mundo sabe que não há como materialmente se investigar. Como é que você vai pedir para o Chipre mandar a máquina para ver se ela está pagando para o apostador o mínimo, que há um consenso no mundo do que é a devolução, o prêmio mínimo, né? Ela pode estar lá travando 99% das apostas e pagando apenas 1%. A gente nunca vai saber, porque aprovaram uma lei sem esse cuidado. E o STF, lamento profundamente a decisão do ministro André Mendonça, que eu muito prezo por ele e considero talvez dos poucos que ainda reste alguma dignidade no âmbito do STF, né, tenha feito isso. Porque a gente tem tido aqui, é bom que se diga, muita parcimônia, né? Inclusive recebemos informações do advogado Paquetá, né, que foram transmitidas a essa CPI, de que ele está no prazo da sua defesa perante o processo que corre fora do país. E, se eu não me engano, senador Cajuru, quanto a isso, tivemos o bom senso de adiar o depoimento dele para após, eu não sei se isso já foi deliberado ou será deliberado hoje, mas há um argumento ali razoável de que ele, já denunciado, apresentará a sua defesa e, no prazo da sua defesa, o melhor é esperar que primeiro ele apresente sua defesa e depois ele possa vir aqui, inclusive ele se coloca à disposição. Então, a gente tem para a primeira terça-feira de dezembro, após o prazo da sua defesa. Ninguém quer prejudicar a defesa de ninguém, né? Mas, num caso em que há denúncia, num caso em que há uma investigação, a gente também tem essa prerrogativa de investigar, né? E aí, ao contrário, o que nós estamos investigando aqui sempre vai servir de suporte, vai agregar as investigações ou vai dar até início, em alguns casos, a investigações que vão ter origem justamente nas provas colhidas aqui. Então, há uma cooperação, uma harmonização dos interesses entre a prerrogativa do parlamento de investigar através de uma CPI, de um inquérito, e a atuação do Poder Judiciário, que devem ser harmônicos. Agora, a gente está vivendo a mazela social, que é a manipulação de resultados somado às apostas esportivas. É nosso dever, e Vossa Excelência, senador Romário, ao inaugurar essa CPI, cumprem o seu mistério, porque nós não poderíamos ficar inertes diante do que está acontecendo na sociedade brasileira por culpa das apostas. E é como disse o representante do Ministério Público de Goiás, as casas de apostas são vítimas desinteressadas. Haja vista o próprio habeas corpus que foi dado para esse segundo convidado, que, se eu não me engano, é de uma casa de aposta, né? Qual é o nome, senador Cajuru? Darwin. E da casa... Esporte da Sorte. Esporte da Sorte. Patrocinadora do Corinthians. Exatamente. Tem um interesse público em ouvi-lo, né? E nós estamos sendo limitados nas nossas prerrogativas de investigação. A CPI, quero deixar registrado para quem nos assiste, ela já avançou muito e já revelou. Primeiro, ao jogar luz sobre esse tema, aqueles que diziam
que manipulação de resultado esportivo era história da carochinha, estão vendo o que está acontecendo no país. Nos jogos de futebol, rodada atrás de rodada. Por conta do que a gente já levantou aqui e certamente estarão nas nossas recomendações à CBF e aos órgãos de governo, que apertem o controle e a fiscalização, e nós vamos sugerir meios para isso. Já é hora do governo federal, que se preocupou com a arrecadação somente, está vendo essa mazela social, ter criado ontem um grupo tático especializado unindo a Polícia Federal ao Ministério Público, que federalize os crimes, as investigações sobre esses crimes de manipulação. A gente já viu que células transitam pelo território nacional, são crimes federais, lavagem de dinheiro, corrupção, que é manipulação de resultado, crime financeiro, todos são crimes federais. Não precisa de PEC para que a Polícia Federal investigue. Nós vamos levar essa semana esse pedido ao Ministério da Justiça para que federalize as investigações, assim como busque um acordo de delação premiada com o senhor William Rogato. Eu vi outro dia um jornalista, e é muito triste a gente ver a imprensa assim se manifestar, porque o pior sintoma é a negação. Se a gente nega o que está acontecendo, a gente não se prepara para enfrentar o problema, e o problema cresce de uma ordem que daqui a pouco o futebol brasileiro vai ser absolutamente desinteressante para o espectador. A nossa maior paixão nacional. Já começou. O que eu tenho de amigo que não vê futebol mais? Pois é, isso aconteceu com o Turf. Olha as arquibancadas do Hipódromo da Gávea, lá do Morumbi, para ver o que aconteceu quando nenhuma atitude é tomada. E nós estamos tomando atitudes aqui e jogando luz. Então, a federalização, o grupo tático, a situação do senhor William Rogato num acordo de delação premiada. Alguns acham que nós somos super-homem, que a gente vai lá para Portugal e o cara vai entregar tudo para a gente porque ele é bonzinho. Não tem bonzinho, não. Isso tudo é negociado. E o Ministério da Justiça tem um papel importante, e a gente espera que o Ministério auxilie essa CPI para que a gente possa, enfim, estar com o senhor William Rogato, né, para que ele possa, através de algum benefício que lhe seja dado, entregar as provas. É uma pessoa que tem apenas 3 mandados de prisão por manipulação, que nós aqui nessa CPI já confirmamos a manipulação do caso do Santa Maria, aqui do Distrito Federal. Então não é história da carochinha, não é invenção do Textor que perdeu um campeonato. Isso está presente no futebol nacional. A CBF, com as recomendações que nós vamos mandar, esperamos que ela crie um canal de denúncias que preserve a identidade do denunciante, para que ninguém precise botar a boca no trombone, que nem fez o Textor e foi criticado por isso. Mas que alternativa teria? Que alternativa tem a mãe de um jogador que está vendo que seu filho está envolvido com crime organizado, com a máfia da manipulação? Ela tem condições de botar a boca no trombone e chamar uma entrevista coletiva para denunciar? Não. Ela quer através de um canal que lhe preserve a identidade, né? E assim muitas pessoas de bem que têm informação. A FIFA Integrity, que é um aplicativo, e nós vimos isso revelado aqui na CPI, tem mais de 9 anos que a FIFA tem um canal específico para denúncias, que preserva a identidade, que permite que documentos sejam fotos, relatórios, áudios sejam acrescentados. Nós queremos, senador Cajuru, e vamos recomendar que haja uma revisão dos protocolos do VAR. Nós vamos tratar hoje aqui certamente o escândalo que foram alguns jogos nessa rodada no Campeonato Brasileiro, e eu estava vendo o áudio que foi liberado pela CBF do VAR da partida contra o Fluminense. Prestem atenção, o árbitro, não só o árbitro de campo, a quem cabe a decisão final, não só ele não é chamado para ver o vídeo, como ele também se conforma com a decisão da cabine do VAR. Isso é contra o protocolo do VAR. Claro. Quem decide é o árbitro de campo. Quem decide se foi pênalti ou não, lance de interpretação, é o árbitro de campo. E isso não está mais acontecendo. A cabine do VAR é que depois de uma mesa de botequim eles decidem qual é o resultado.
Então a gente tem que apertar, e a CBF deve apertar os protocolos, torná-los públicos, que o torcedor saiba que está no estádio, como é que é o procedimento, se é todo lance ou se são aqueles óbvios, como disse Manuel Serapião aqui nessa CPI. Nós já, aqui nessa CPI, porque é bom pontuar os nossos avanços, senador Cajuru, nós já identificamos que câmeras 4K que permitem a definição são apenas 2 que tem num campo de jogo na linha do gol para dizer se a bola passou da linha ou não, porque sabem que essa decisão ela é importante, né? Claro. E a câmera 4K permite ter a certeza, na hora que você amplia, não perca a definição e os pixels que vão permitir ver exatamente se a bola passou ou não. Agora, e as outras câmeras que são de qualquer um que esteja transmitindo? Se eu tenho uma pessoa lá que está transmitindo com uma câmera de festa de criança, é essa câmera que vai auxiliar a marcação de uma linha de impedimento, como a gente viu aqui o Manuel Serapião mostrar no jogo da Série C, que não tinha definição, porque todas são HD. Tem que investir nisso, tem que investir como medida recomendada que será para a CPI, no VAR automático. Isso aqui é o maior futebol do mundo. Isso aqui não é futebol de várzea, não. A CBF tem que assumir a sua responsabilidade, tem dinheiro para isso. A gente quer construir, a gente não quer derrubar ninguém, não. Mas a gente quer que o futebol seja valorizado e que o espectador, o consumidor, que tem seus direitos, que é o torcedor, ele seja valorizado, ele acredite no resultado. Então, são inúmeros recomendações, como mais uma, né? Um acordo de não corrupção que envolva os patrocinadores, as casas de apostas, os árbitros, os clubes, os atletas, as federações e confederações, que lá esteja previsto penas, além do CBJD, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, além das penas do nosso Código Penal, penas de natureza civil, porque quando há manipulação ou a mera dúvida se houve manipulação, está se prejudicando a imagem do campeonato, e quem fez isso tem que responder por um acordo de não corrupção que preveja multa, indenização de natureza civil. Isso é fundamental, é requisito mínimo de qualquer compliance sério, e falta ao futebol brasileiro, e os casos se sucedem, como o caso que eu imagino Vossa Excelência vai mostrar aqui hoje, do atleta do Cruzeiro, que ou ele estava drogado ou ele manipulou, porque eu nunca vi isso numa partida... Com 1 minuto de jogo? Menos, segundos de jogo, segundos? 4 segundos de jogo. Nunca vi isso numa partida de campeonato profissional. De várzea pode acontecer. Na minha pelada, ele não ficava nem pro churrasco, Cajuru. É verdade. E o que aconteceu? Eu vi que há um requerimento, já tem meu apoio, para que a Sport Radar, que é a empresa da CBF, diga se houve alerta nessa partida, se houve aposta quanto a cartão vermelho no primeiro minuto de jogo, porque houve uma informação nas redes sociais de que teria sido aberta a investigação, logo depois desmentida. Eu não sei o que é pior. Nós solicitamos, inclusive, da Polícia Federal, que ela apure essa denúncia, senador Carlos Portinho, que apareceu nas redes sociais, de que um apostador, simplesmente, ele colocou 50 mil reais na expulsão do Rafael Silva do Cruzeiro. Aí eu tomei uma checagem. Será que isso é coincidência? Eu tomei uma checagem. A Sport Radar está dizendo que o vídeo é fake news. Só que a Sport Radar, não. Ela não me... O vídeo é verdadeiro. Eles estão dizendo que essa informação de que foi aberta uma investigação é fake news. O que é pior. Claro. Porque se não foi aberta a investigação, é ainda pior. É muito pior. Deveria se não ser. for. E a gente está aqui provocando a Sport Radar para saber se houve alerta naquela partida. A gente está tentando jogar luz e recomendações propositivas. Agora, quem cometeu o crime tem que vir aqui nessa CPI, sim. Claro. Se está envolvido, se vai produzir prova contra si, é porque está sendo investigado. Então, daqui a pouco, nem investigado vai poder dar depoimento, porque se ele falar... Então, ele vem aqui e fica calado. Agora, não vir. Então, senador Cajuru, parabéns pela sua manifestação. É lamentável a decisão do STF, infelizmente do ministro André Mendonça, que eu muito admiro,
mas que obstaculariza uma prerrogativa parlamentar que é nossa e que serve ao auxílio do Poder Judiciário, porque no final tudo que a gente está levantando aqui vai para o Ministério Público, porque é lá com o poder de polícia que tem que serão feitas as investigações. Mas nós não vamos parar, senador Cajuru, essa CPI dará uma grande contribuição. Se ela terminasse hoje, já teria dado. Sem dúvida. Mas a gente está vendo que existe um fio nesse novelo e a gente está puxando e está vendo muita coisa. E pode ter certeza, senador Carlos Portinho, e Sociedade Esportiva Brasileira e imprensa, que tem o maior respeito, afinal faço parte dela, e retorno à Rede Nacional de Televisão neste domingo, às 10h30 da noite, pela Rede TV, com um programa de entrevistas. Então, em respeito aos torcedores e à imprensa, que todos tomem conhecimento. Por unanimidade, todos os senadores concordam com o que acabou de falar o senador Carlos Portinho e também com o meu editorial de início desta CPI. Quando o senador Portinho falou deste final de semana, eu convidaria o país, que nos acompanha neste momento, a ver esse lance do jogo Cruzeiro e Atlético Paranaense, com menos de 1 minuto de jogo. Eu me lembrei das lutas do Mike Tyson na época dele, na época de ouro dele. Não, é verdade. Vejam a maneira como ele deu, né? Foi desse jeito aqui, com uma rapidez a lá Tyson. Pode colocar, por gentileza. Vejam. O Rafael Silva do Cruzeiro. Vejam. Boxe. Isso tem 4 segundos, ó. Ele tenta ser expulso primeira vez, não consegue e vai para o outro atleta para conseguir a expulsão. Ou seja, ele entrou e com 4 segundos ele deliberadamente decidiu ser expulso. Sinceramente, não sei se ele foi chamado para o exame de dopagem, mas com todo o respeito, é um atleta profissional, ou ele estava sob algum efeito de medicamento, ou droga, ou o que for, ou ele estava propenso a alguma manipulação. Porque eu nunca vi, num campeonato que vale rebaixamento, que vale vaga, que vale milhões, eu nunca vi um caso como esse, sinceramente. Já estou vendo atleta jogar pênalti na arquibancada, atleta atrasar a bola e o goleiro deixar fazer, né? Agora, isso daí, isso é um absurdo. Ele poderia ser até expulso no decorrer do jogo, agora com 4 segundos, de maneira tão assintosa, que a Sport Radar diga se houve alerta. Ela tem a alegação dela, eu respeito. Eu, no início do lance, parece até que eu estava vendo o jogo junto contigo. Eu estava vendo o jogo com o meu chefe de escritório em Goiânia, o Jefferson. Eu falei, ou ele está drogado, ou tem coisa aí. Aí, de repente, aparece um vídeo, não sei se o senador Portinho viu e vocês, que nós temos aqui, de um torcedor que faz uma observação que nós temos que, evidentemente, e já pedimos à Polícia Federal que investigue, nós temos que buscar a veracidade dessa notícia de que um apostador simplesmente colocou R$50 mil na expulsão do Rafael Silva, um atacante. Dessa forma que nós vimos e como o senador Portinho falou. Vejam nesse vídeo se ele é falso, se ele soa que é fake news, por gentileza. E cada um tem a sua opinião. Mas vai ficando difícil a situação de Rafael Silva. Hoje, na rede vizinha, a página do Conclubismo fez a seguinte postagem. Caso Rafa Silva. CBF já investiga suposta aposta na expulsão. Um bilhete com cartão vermelho no primeiro minuto partiu de odds 110 e foi o único registrado nas casas de aposta. Mais suspeito é que o bilhete foi de R$50 mil. Como se a pessoa que fez essa aposta já tivesse certeza do que iria acontecer. O Rafa Silva que foi expulso na partida contra o Atlético com 4 segundos de jogo e aparentemente ele foi pego, né?
Para quem não sabe o que significa, odd 110 quer dizer que a multiplicação do valor apostado seria 110. Ou seja, se a pessoa apostou R$1, ia multiplicar esse R$1 por 110 caso a aposta batesse, né? Então, se a pessoa apostou 50 mil reais, o valor que a pessoa receberia seria em torno de 5 milhões e 500 mil reais, né? Um número bem alto aí. Então, se foi ele que apostou, ele fez a boa. Como eu disse, né? A publicação que eu mostrei pra vocês aí foi feita pela página do Conclubismo oficial, tá? Lá na rede vizinha. E é isso. Você gostou do vídeo? Curte e me segue, fechou? Valeu! Senador Cajuru, porque ninguém tem compromisso aqui com mentira ou com fake news, eu tomei uma checagem porque eu reproduzi, né, exatamente essa informação que eu vi também em outros canais, né? Essa mesma. E eu tomei uma checagem, eu vou ler, porque aqui tem que ser as claras. O senador, imagina, não sou eu não, tá? Eu peguei também de outros vários, mas diz aqui que o senador está espalhando uma fake news. A Rádio Itatiaia nunca divulgou essa informação porque ela vem com uma nota de que teria sido o repórter Sérgio Reis da Rádio Itatiaia. E aí diz que a Rádio Itatiaia nunca divulgou essa informação e nem tem o tal jornalista citado e que não há nenhuma investigação aberta. Eu não sei se tem ou não tem, eu sei é que se não há nenhuma investigação aberta, e esse foi o motivo da checagem, por não haver investigação aberta, se não há, é pior ainda. Claro. Porque deveria. Porque deveria, evidente. Eu tenho todo o respeito à Rádio Itatiaia, até porque lá trabalhei 5 anos da minha vida, é a maior rádio de Minas. E tem excelentes profissionais, Excelentes. quero registrar. Eu fui repórter esportivo titular, fiz Copa do Mundo pela Rádio Itatiaia. Tenho o maior respeito por ela, hoje em nova direção, inclusive. Agora, que a gente tem que fazer uma apuração desse lance, tem, mesmo que não houvesse que não houvesse essa fala desse cidadão que eu nem sei quem é. Se não houvesse essa fala dele, não tem essa história de aposta de 50 mil reais. Mas por que ele fez isso? Com 4 segundos de jogo. Senador Cajuru, dentro do rol dos equívocos desse final de semana, eu poderia trazer aqui, eu não sei se o Girão vai vir para mostrar o que aconteceu com Fortaleza lá, também 2 pênaltis dados para o Palmeiras, que já foi envolvido aqui em algumas denúncias, inclusive do próprio John Textor no ano passado, né? Mas também teve no jogo do Flamengo, a favor do meu Flamengo, do meu time. Inclusive o árbitro foi afastado ontem. Exatamente. Do jogo do Flamengo e do jogo do Vitória com o Fluminense. E do jogo do Fluminense eu queria colocar, senador Cajuru, para que a gente possa não só ver o lance que é estapafúrdio, a marcação do pênalti, mas principalmente ouvir, para que tenha certeza de que o árbitro de campo esteve completamente passivo. Ele aceitou a decisão da cabine do VAR. E isso é um erro de protocolo. A decisão é do árbitro. O árbitro, sabem, ele pode até discordar da cabine do VAR. Claro. Ele tem o direito. Agora, se a imagem não é enviada para ele, se ele não é chamado ou se ele se acomoda e assume o que decidiu a cabine do VAR, que muitas vezes nessa mesmo teve divergência, né? Está se rompendo o protocolo mínimo de uso do VAR, e eu queria colocar até para ficar registrado nessa CPI. Vamos ver. Eu estava te ouvindo, é que eu estava gerenciando com ele. Perfeito, ele ficou bravo que acabou batendo no joelho, mas totalmente acidental. E ele afronta o jogador. Olha, perdeu. Pegue. Possível impedimento. Pênalti. Pisando em campo, tiro penal. Volta. Precisa ver a PP de impedimento, tá? Tá, calma aí, vamos ver o primeiro penal. Volta pra mim, Thiago, devagar. Agora você quer Ok, falar pra mim vamos que disputar agora a não é, bola. tá louco, né? Tá, ok. Bom, não, e ele O atacante ele vai com a perna, ok? Pra tentar tocar a bola. O jogador defensor vem e calça ele, ok? Perfeito, aqui também tem. Ok, o jogador chuta ele, ok. Ele sofre o canto das costas. Ok. Ele busca, ele fala que tem os trancos também nas costas, tá? Vamos ver. Lá embaixo. É mais embaixo, é só embaixo, tá? Mas embaixo tem, tá? O jogador tem, ele chega atrasado e chuta. No momento que ele vai tentar chutar a bola, para pra mim no ponto de contato aqui, Thiago. Aí, Thiago, segue. Aí ele vai tocar a bola e acaba sendo atingido, ok? Perfeito? Ok? Tá linha de fundo, ok. Agora, o Souza, a gente checou, o penal já tá marcado. Vamos checar o APP. Volta. Tá checando só, o penal já foi. Tá checando se teve... Aí.
Segue. O jogador erra aqui e aí começa o PP. Perfeito. Só me escuta, Aí é o dele pênalti mesmo já que tá veio. marcado. Só tá chegando O limpo, no fez o Atrás toque, da tá linha atrás da da linha da bola. bola, Perfeito. E aí acontece o penal. Foi. Perfeito. Só me confirma os acréscimos, só vai me Checado e confirmado, tá? Souza, tudo limpo. Você entendeu, Cajuru? Perfeitamente. O árbitro entregou a decisão para a cabine do VAR. Exato. A cabine do VAR, por mais que ela achasse que foi pênalti, eu não vou nem entrar no mérito, que a gente aqui não é discussão de bar se foi pênalti ou não foi pênalti. Estou falando de protocolo. Mesmo que o VAR achasse que foi pênalti, ele tinha que chamar o árbitro de campo para ver a imagem. Porque isso é um lance de interpretação e quem decide a interpretação de lance é o árbitro. Ah, mas o árbitro já tinha marcado o pênalti, mas o lance é absolutamente duvidoso. Lembro aqui as palavras do ex-árbitro, pai do VAR, Manuel Serapião. O VAR só se intromete quando o lance for óbvio. Se ele se intrometeu, ele tem que chamar o árbitro de campo, para o árbitro de campo ver a imagem e tomar a decisão com base na imagem. Ou então ele tem que dizer para o árbitro, ele poderia fazer isso. Não sei, não é um lance óbvio, a decisão é sua. De qualquer maneira, o árbitro, já que chamou o VAR, ele tem que ver a imagem. Ele não pode se conformar depois de chamar o VAR e não ver a imagem. Ele pode até manter a decisão errada dele. Então, com toda a seriedade, teve um erro de protocolo gravíssimo nesse jogo de Vitória, atenção, Vitória E Fluminense. e Fluminense. E a CBF afastou esse árbitro e afastou também o árbitro do jogo Flamengo e Juventude. E não entendi por que não afastou o árbitro do jogo Palmeiras e Fortaleza. E eu quero confessar aqui, eu sou palmeirense, sou da época da academia, de Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Edu, Ademir da Guia e Leivinha, Edu, César e Ney, né, Dudu, Ademir da Guia e Leivinha, técnico Oswaldo Brandão, preparador físico Hélio Mafia, a memória minha ainda está boa. Eu, sinceramente, aquele lance, eu fiquei cara a cara no telão, porque eu só tenho 3% de visão, né? A minha equipe vai fazer um pedido de requerimento, falando em afastamento de árbitro, senador, já antecipo. Aquele árbitro que parece o Van Diesel, você lembra dele? Lembro. Pois é, ele foi afastado, o Jean-Pierre, ele tá há quase um ano afastado porque errou no jogo do Palmeiras. Eu queria chamar ele aqui para a gente entender por que ele continua afastado, né? Qual é a opinião dele sobre tudo isso que está acontecendo? Eu gostaria de ouvi-lo e eu vou fazer esse encaminhamento. Ele está uma das maiores punições já impostas pela federação. Ele está há quase um ano sem apitar, desde quando ele errou num jogo contra o Palmeiras, né? Acho que era bom ouvi-lo, né? Tem um outro pedido que eu quero também adiantar que farei. Teve um dos envolvidos nesse caso que era o manipulador, senador Cajuru, do caso lá de Goiás. Sim. Ele deu uma entrevista recentemente para o canal Cartoloucos, se eu não me engano. Ele foi liberado da prisão agora, né? Pouco tempo até. Mas nessa entrevista ele fala como é que é o modus operandi. Ele é um William Rogato, né? Ou seja, existe manipulação, tá, gente? Já tem um que foi preso, já está sendo solto, tem outro que está foragido. E como a gente ouviu o William, eu vou fazer um requerimento para chamar esse rapaz aqui, já que ele foi solto, para que ele possa trazer mais informações aqui, para a gente entender como é que é esse modus operandi desse sistema. A entrevista dele no canal Cartolouco, deixa eu botar aqui, só para confirmar o nome, né? É o Bruno Lopes, o chefe da máfia das apostas. No canal Cartoloucos, ele deu uma entrevista e eu acho que a gente deveria chamá-lo para entender como é que é o funcionamento dessa rede, né? Para que as pessoas tenham certeza de que isso existe e não é o Saci Pererê. Perfeitamente, senador Carlos Portinho. Bem, nós vamos passar à parte deliberativa e peço a atenção de toda a imprensa brasileira e de toda a torcida brasileira desta reunião, destinada à votação dos requerimentos pautados. São eles 142 a 150/2024, que tratam de convite e convocação para depoimento nesta CPI, além de requerimentos, informações e transferência de sigilo. Caso o plenário esteja de acordo, votaremos em bloco todos os requerimentos da pauta. Aqueles que concordam, permaneçam
Deixa como se só, encontram. Você pode só dizer quem são as pessoas ou estão sob sigilo essas? Posso, por gentileza. Aliás, quando eu cheguei aqui, a imprensa me procurou fazendo a seguinte pergunta. Vocês vão decidir a convocação do jogador do Botafogo, Luiz Henrique? Nós vamos discutir esse assunto com toda a equipe, com toda a CPI. Ainda não tem essa definição. Aí ela falou assim, não, porque há uma informação que ele está muito deprimido com a separação do casamento dele. Aí, me desculpe, aí eu brinquei. Falei, olha, essa CPI não vai levar em consideração isso. Ela pode levar em consideração outro motivo. Porque deprimido ele não pode estar. Primeiro, porque ele se separou e cá entre nós ele está com um mulherão. Então, deprimido ele não está. Segundo, que ele só está fazendo golaço em seleção, no Botafogo. Então, esse não é o motivo. Nós vamos discutir, ainda não tem a definição da convocação dele de forma alguma. Agora, por favor, não venham, santa paciência, com uma explicação de que ele está com depressão. Né? Senador Cajuru, deixar clara a minha posição, como Vossa Excelência já conhece. Eu não sou contra convocar atletas, não. Até poderíamos ter chamado todos do Palmeiras, todos do São Paulo, que estão lá naquele 5-0 que o Textor trouxe. Mas você sabe que eu tenho defendido aqui toda a cautela na convocação de atletas. Eu também. Não no caso do Paquetá, porque ele já está denunciado lá fora do Brasil. Então, passado o depoimento dele é importante, até para a defesa dele, que ele vem aqui. E o tio dele confirmou que estará aqui amanhã. O senhor Tolentino. Acabou de ligar aqui para o nosso secretário Marcelo. Mas com relação ao atleta Paquetá, eu não vejo problema em ele vir depois, e deve vir porque ele já está denunciado. E aí, se o depoimento do Paquetá justificar chamar algum outro atleta, como foi ventilado o próprio Luiz Henrique, é consequência disso. O que eu acho é que a gente tem que buscar, como a gente também não está chamando o Rafael Silva, né? A gente está primeiro perguntando à Sport Radar se ela deu alerta para a partida, e como você sabe, eu busco elementos para que, com elementos e tenham indícios mais robustos, justifique a convocação de um atleta. Por isso que agradeço ter adiado a deliberação sobre a questão do Luiz Henrique. Vamos ouvir o Paquetá depois da defesa, e assim eu gostaria de seguir com qualquer outro atleta, porque se tiver elementos, chamaremos sim. Sim, claro, perfeitamente. E a questão do Paquetá querer vir em dezembro, já na primeira terça-feira de dezembro, eu sinceramente entendo que ele quer fazer a defesa dele, até em função do vazamento de vídeos envolvendo questões familiares também, né, que nós vamos esperar para falar sobre esse assunto amanhã, na sessão em que ele está convocado. Hoje não é o dia para falar sobre esse assunto. Os nomes que o senador Portinho queria a confirmação: José André Rocha, que é da empresa Vaidbet, aquela que patrocinava o Corinthians, não é isso? Que rescindiu o contrato naquela época, aquela situação toda e tal. E a Solange Bezerra, que é a mãe da Deolane. Perfeito, é isso? Não é isso? E tinha a empresa Sport Radar para dizer sobre a questão se houve... Exato. Esses são só convite de convocação. Sim. Esses dois estão convocados. Tá. No caso da Sport Radar é convite. Não, é requerimento, é informação. Requerimento, perdão. Informações. Estou de acordo com os 3 registros. Perfeito? Então, aprovados os requerimentos 142 a 150/2024. Extra pauta, eu consulto o plenário sobre a possibilidade de inclusão extra pauta dos seguintes requerimentos: 140/2024, de autoria do senador Eduardo Gerão, vice-presidente desta CPI, requerendo a transferência de sigilo telefônico da Aspen Capital, Sociedade Simples, no período de 1 de janeiro de 2023 a 5 de agosto de 2024. Outro requerimento, 141/2024, de autoria também do senador Eduardo Girão, requerendo relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, relativamente à Aspen Capital,
Sociedade Simples e Endeavor Participações Imobiliárias Limitada, no período de 1 de janeiro de 2023 a 5 de agosto de 2024. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos 140 e 141/2024. Essa parte eu já li, né? Senador Cajuru, pois posso não, passar uma Portinho? informação que me chegou agora, nesse exato momento, e a gente tratou desse assunto aqui. A matéria do UOL, e é bom registrar, porque inclusive alguns jornalistas do UOL, infelizmente, não têm dado muita credibilidade às denúncias que têm ocorrido aqui, mas o UOL, ele soltou agora a notícia de que a CBF, vou lê-la, a CBF pediu nesta segunda-feira, 28, um relatório detalhado à Sport Radar, que é o mesmo que estamos fazendo aqui, sim, acabamos de deliberar, a respeito da partida entre Atlético e Cruzeiro pelo Brasileirão. A empresa é responsável por analisar partidas e movimentos no mercado de apostas que possam indicar se um jogo tem suspeita de manipulação ou não. Nesse confronto, o meia cruzeirense Rafa Silva foi expulso após dar uma cotovelada no adversário com 3 segundos de bola rolando, imagem que nós assistimos aqui. A iniciativa da Unidade de Integridade da CBF, dou meus parabéns, porque estranho era se não investigassem. Se não fizesse isso. E eu tomei a checagem porque o que dizia é que não existia investigação, né? Então tá aí. Fake é quem disse que não existia, porque não esperou a CBF se pronunciar, e a CBF se pronunciou e abriu investigação pedindo para a Sport Radar. Matéria, a CBF, segundo apurou o UOL, a CBF não cita diretamente o jogador, só pontua o jogo em questão. Naturalmente, ela quer saber se houve alerta e se houve aposta sobre esse jogo. Parabéns à Diretoria de Integridade, né, da Sport Radar, e só para eu dar o crédito ao jornalista Igor Siqueira, do UOL. Parabéns, Igor, por dar transparência a essa notícia, né, e que justamente derruba a checagem que eu recebi. Eu não posso deixar de registrar, porque então, no tempo certo, a CBF já abriu a investigação. Muito bem. E merece ser cumprimentada. Em relação ao UOL, senador Carlos Portinho, você já fez a referência ao jornalista. Eu também quero fazer questão aqui, porque trabalhei como colunista da Folha de São Paulo, que é um patrimônio para qualquer jornalista desse país, ser colunista da Folha de São Paulo. Isso aí é para você guardar nos anais da sua vida. E eu era substituto simplesmente do Tostão, colunista. E fiquei 3 anos... Um dos melhores colunistas do Brasil, esportivos, né? Assim como você, como o PVC, como o Juca Kfouri, que eu posso discordar, infelizmente, de algumas posições, mas não posso deixar de reconhecer como um dos maiores cronistas, sem dúvida, da atualidade, né? Que ainda escreve. Eu aprendi com ele televisão, inclusive. Recomecei com ele na Rede TV em 2000 e agora volto para a Rede TV neste domingo. Mas você citou aí o PVC, só lembrando que o UOL tem um programa às 11 horas da manhã, que o PVC participa com 3 colegas brilhantes, e este programa tem dado muito espaço à nossa CPI. Então, às vezes, um ou outro colega que discorda daqui, mas o veículo, o UOL, tem dado um respeito enorme aos nossos trabalhos, e por mais de 2 vezes, eu, como presidente da CPI, já fui entrevistado, e o PVC sempre é importante você até ouvir as sugestões dele. Ele, inclusive, deu algumas sugestões sobre o William Rogato, que eu até quero dividir contigo depois para a gente conversar sobre este assunto. Eu gostaria de agradecer todos os amigos e amigas, senadores e senadoras, presentes e ausentes nesta reunião ou nos acompanhando remotamente em seus gabinetes também. Agradecer a minha equipe de gabinete, Carol Luz, a Luma Pascoalato, o Roberto Gonçalves, do gabinete do senador e relator histórico de CPIs, Romário Souza Faria, repito, com sinusite, ausente, mas vem para Brasília hoje à noite, evidentemente. Ele que deve estar neste momento nos vendo e concordando com tudo o que falamos sobre o STF,
a equipe dele sempre eficiente, com o Éster, o Flávio, o Vicente, do gabinete do senador Eduardo Girão, outros competentes, o Roberto, o Chico, da liderança do meu histórico PSB, a Olga, o Santi, o Carlos, do gabinete do senador Portinho, a super eficiente Fran Vieira, e quero agradecer aos advogados do Senado, já vi aqui hoje o nosso querido doutor Otávio, o doutor Marcelo Schelli, a doutora Bárbara Rodrigues, aos consultores do Senado, o Luciano, o Tiago, Ivo e o Vinícius, aos servidores da secretaria desta comissão acima da média, essa secretaria, que tem o Marcelo Lopes, que dedica a vida dele a esta CPI, o Gabriel Udelsman e o Henrique Cândido. Também aos policiais do Senado, o Daniel Mascarenhas, a Caroline Laíssa, o Itamar e o Braga. E aqui, como o Cajuru não tem off, os policiais, senador Portinho, disseram assim: senador Cajuru, essa Deolane não quis vir hoje porque ela sabia que o senhor ia pedir voz de prisão a ela. Ai, Deolane. E eu convido, então, os presentes para a próxima reunião, que será realizada amanhã, 30 de outubro de 2024, para as oitivas dos senhores Lucas Paquetá, que já aqui explicamos que ele virá na primeira semana de dezembro, e o Bruno Tolentino, que confirmou a sua presença amanhã. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Agradecidíssimo. Comente aqui o que você pensa sobre este assunto. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo político? Se inscreva em nosso canal, ative o sininho e receba todas as novidades. Até a próxima.